Chegamos em Romanos 16. E no mundo utilitarista que nós vivemos, um mundo de conceitos e pessoas descartáveis, onde pessoas são só nomes e nomes são só números, a tendência é olhar para Romanos 16 e dizer que ele não tem nada a nos oferecer. E é por isso que você deve abrir a sua Bíblia para ser desafiado ao que Deus poderia falar conosco no capítulo 16 de Romanos. E é muito interessante que Paulo se recusa a entrar nessa linha utilitarista, ou seja, eu uso você, quando você não me serve mais, eu descarto você. Ou essa linha extremamente o importante é o que acontece para o futuro, o passado, as pessoas com quem eu me relaciono não fazem muita diferença, eu tenho que olhar para frente. Paulo se recusa a olhar para esses nomes apenas como alguém do passado, mas como a Bíblia nos ensina, ele entende que amigos que são mais chegados que irmãos. Gente que a gente chama para perto e que onde a gente estiver, eles serão lembrados. Esse é o teor desse último capítulo, onde ele gasta tempo para saudar alguns amigos, para dizer, para cuidar com alguns inimigos e honrar alguns servos que eram amigos dele. O desafio para mim desse texto é realmente perceber que quando a Bíblia traz uma infinidade de nomes, por trás desses nomes tem uma história, e que fazem parte da história do apóstolo Paulo, e por isso ele os reconhece nessa carta. Quero ler com você Romanos 16, de 1 a 16, nessa noite, e na semana que vem, trabalhar no restante, terminando esta carta, porque a partir do mês de março, trabalharemos o tema Igreja em Missão no livro de Atos. Então, hoje e domingo que vem, são os últimos sermões no livro de Romanos. Recomendo-lhes a nossa irmã Febe, serva da igreja em Sincreia. Peço que a recebam no Senhor de maneira digna dos santos, e lhe prestem a ajuda de que venha a necessitar, pois tem sido de grande auxílio para muita gente, inclusive para mim. Saúdem Priscila e Áquila, meus colaboradores em Cristo Jesus. Arriscaram a vida por mim. Sou grato a eles, não apenas eu, mas todas as igrejas dos gentios. Saúdem também a igreja que se reúne na casa deles. Saúdem meu amado irmão Epênito, que foi o primeiro convertido a Cristo na província da Ásia. Saúdem Maria, que trabalhou arduamente por vocês. Saúdem Andrônico e Júnias, meus parentes que estiveram na prisão comigo. São notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Saúdem Ampliato, meu amado irmão no Senhor. Saúdem Urbano, nosso cooperador em Cristo, e meu amado irmão Estaques. Saúdem Apeles, aprovado em Cristo. Saúdem os que pertencem à casa de Aristóbulo. Saúdem Herodião, meu parente. Saúdem os da casa de Narciso, que estão no Senhor. E agora um nome para sua filha. Saúdem Trifena e Trifosa, se forem gêmeas. Salvação do Samuel e do Miguel, hein? Mulheres que trabalham arduamente no Senhor, saúdem a amada Pérside, outra que trabalhou arduamente no Senhor. Saúdem Rufo, eleito no Senhor, e a sua mãe, que tem sido mãe para mim também. Saúdem Ansícrito, Flegonte, Hermes, Pátrobas, Hermas e os irmãos que estão com eles. Saúdem Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã,
e também Olimpas e todos os santos que estão com eles. Saúdem uns aos outros com um beijo santo. Todas as igrejas de Cristo enviem-lhes saudações. Depois dessa sugestão de nomes para os seus netos e filhos, o que isso tem a ver conosco? O que Deus pode nos ensinar? Para mim, mostra o quanto Paulo valorizava as pessoas. Tanto é que ele reconhece as pessoas que serviram ao seu lado. Pela quantidade de pessoas citadas aqui, ele mostra uma valorização a cada uma delas. 26 indivíduos, sendo que 24 ele cita pelo nome. E pessoas que ele conheceu nos diversos lugares por onde ele passou, sendo a maioria dele em Éfeso. Tanto é que alguns críticos acreditam que essa última parte da carta era para Éfeso e ele mandou para Roma. Mas a verdade é que Paulo conhecia tanta gente, e Roma era uma metrópole, um lugar concentrado, por isso a expressão todos os caminhos levam a Roma. Muita gente que ele conhecia dos diversos lugares estavam lá. E ele faz questão de citar essas pessoas pelo nome, mostrando que reconhecia, mas não só mostrando que conhecia pelo nome, mas lembrando que essas pessoas realizaram em favor dele ou do Evangelho. A FEB é um grande auxílio para muita gente, ele vai dizer. Priscila e Áquila vão ser colaboradores que arriscaram a vida por mim. Sou grato a eles. O Epêneto, ele vai dizer que foi o primeiro convertido de Cristo na província da Ásia, ou seja, o primeiro fruto do ministério de Paulo. Ele vai dizer isso com muita alegria, com valorização. A Maria, que não é a mãe de Jesus, mas o conceito aqui que essa mulher trabalhou arduamente. Andrônico e Júnias, parentes dele que estiveram na prisão e são notáveis como apóstolos, e ele valoriza esses nomes. Amplíato, meu amado irmão, Urbano, cooperador, Apeles, aprovado em Cristo, Trifena e Trifosa, esse nome eu vou lhe dizer, viu? Ele vai dizer que a Pérside e essas mulheres que eu citei, mulheres que trabalharam arduamente no Senhor, a mesma classificação que ele disse para Maria. E ele diz, Rufo, um eleito no Senhor, e a sua mãe que tem sido mãe para mim também. Eu queria puxar dessa lista agora, para destacar a valorização deste homem pelos nomes, o Rufo, né, que às vezes é Rufus, às vezes é Rufo. Rufo é o filho do Simão de Cirene, aquele que o Zaga citou aqui, que carregou a cruz de Cristo. Marcos 15, 21 vai dizer que ele era pai de Rufus e Alexandre. Então, este homem, Paulo, desenvolve uma amizade com o Rufus e com Rufo, com a sua mãe. Agora, atente o seguinte, quando Jesus foi morto, Paulo era perseguidor do Evangelho. Como é que Rufus ia se tornar amigo de Paulo, ao ponto da mãe de Rufus se tornar mãe de Paulo, aquela mãe postiça? É por causa do Evangelho de Cristo que os uniu. Essa é a igreja de Cristo, esse conceito tão fantástico que une pessoas que poderiam ser inimigos. Rufus olharia para Saulo e teria o mesmo sentimento daqueles homens que viram ele pela primeira vez depois que se converteu. Esse cara quer me matar. Nós olhamos para esse texto e ele vai dizer, olha, eu sei que você venceu o medo, este homem é um homem temente a Deus, que já mostra o caráter do pai dele nele, e ele deve ser valorizado. Destaque pessoas, valorizando pessoas, citando pessoas. Uma segunda coisa interessante que mostra como Paulo valorizava as pessoas é que ele ressalta a unidade da igreja, apesar da sua diversidade. A igreja de Cristo é um lugar de diferentes, que se igualam por causa do sangue de Cristo. A igreja de Cristo é o lugar para todos. A
porta do evangelho é aberta e escancarada a toda e qualquer pessoa. A prova disso é que estes nomes, Amplíato, Urbano, Hermes, Filólogo, Júlia, Hermes, eram nomes comuns apenas aos escravos. E os escritores e os comentaristas, e um deles, William Barclay, vai dizer que eram nomes comuns apenas a essa classe. Então quer dizer que Paulo tinha amigos escravos, irmãos em Cristo escravos, amigos mais chegados que irmãos escravos. Ele estava dizendo que a unidade da igreja não dependia da sua condição social, da sua classe social. Há uma linha, uma teoria de que a igreja que cresce é a igreja que acaba tendo um perfil sociológico parecido, um perfil financeiro parecido. Uma grande mentira do diabo. A igreja que cresce é a igreja que ama o irmão independente do que ele tem, do que ele é. E ama pelo que ele é, não pelo que ele tem. Ele era amigo de pobre, mas era amigo de rico também. Os comentaristas dizem que Aristóbulo provavelmente seja um neto de Herodes, que era amigo do imperador Cláudio. E Narciso, no versículo 11, seja um rico poderoso que exercia uma grande influência também sobre Cláudio, que era o imperador da época. Então, eles eram celebridades, eles eram pessoas conhecidas, e Paulo era amigo das pessoas que estavam na casa deles, perto deles, próximo deles. Não que estes homens estavam servindo a Cristo, mas os da casa destes homens estavam servindo a Cristo. Isso mostra claramente que essa lista mostra algo tão incrível, que o Evangelho de Cristo destrói todo o conceito de classe social A, B, C, D, a classe social C e D que aceita o Evangelho, a A não aceita o Evangelho. Cristo vai chegar em todos, e nós precisamos amar todos. Crente em Cristo Jesus ama rico, e crente em Cristo Jesus ama pobre, e crente em Cristo Jesus trata-os como iguais. Josias estava falando quarta-feira passada na festa de aniversário dele, que a gente fez aqui. Aliás, se você quer dar uma oferta para o Josias específica, pode escrever lá, nosso seminarista, escreve lá no gasofilácio, lá e coloca o seu nome e oferta, vai ser destinada a ele, tem alguns gastos especiais. Mas ele estava falando que os 5 ou 6 grupos, 7 grupos de evangelismo que necessitam ser evangelizados eram os pobres dos mais pobres e os ricos dos mais ricos. O evangelho precisa alcançar todos, e essa lista aqui a gente passa despercebido, mas este homem, Paulo, amava e tinha amigos ricos e pobres. Por quê? Porque o evangelho de Cristo destrói o conceito de classe social. Não existe classe social, existem irmãos em Cristo. Por isso, uma coisa louca que acontecia na igreja de Roma é que o patrão sentava ao lado, o senhor sentava ao lado do escravo, do seu escravo. E eles se cumprimentavam. E eram irmãos ali. Então, se tem um poder maior do que qualquer sistema nefasto de uma sociedade hipócrita que desvaloriza a pessoa pelo que ela tem ou não tem, o evangelho quebra tudo isso. E a prova está aqui, estes nomes. Uma outra coisa fantástica que essa lista nos mostra é que Paulo valorizava as pessoas e valorizava a unidade da igreja, apesar da sua diversidade, destruindo a ideologia de gênero, um sexo melhor que o outro, homem melhor que mulher, ou mulher melhor que homem. Este homem era amigo das mulheres. Aliás, isso quebra um conceito muito grande, porque dos 26 nomes das pessoas citadas, 9 são mulheres. Priscila, Maria, Júnias. Alguns acreditam que Júnias era homem, mas a maioria dos comentaristas acreditam plenamente que Júnias era mulher.
Trifena e Trifosa, sem dúvida, Pérside, a mãe de Rufo, Júlia e irmã de Nereu. 9 mulheres citadas nessa carta para descrever o seguinte, que a igreja de Cristo não existe divisão. Não existe o homem sendo superior à mulher. A palavra de Deus diz que nós somos iguais diante do Senhor. E pasmem, essas mulheres eram muito mais ativas que muitos homens. A Febe, essa mulher que ele cita, foi a mulher que levou a carta que ele escreveu aos romanos para a igreja de Roma. Pensa bem, meus irmãos, a responsabilidade que ele estava colocando sobre essa mulher e crendo que ela seria capaz por causa do currículo dessa mulher. Uma mulher protetora de muitos. E essa palavra protetora aqui é a ideia de ajudadora, uma benfeitora. É alguém que tinha um representante legal de cuidado com as pessoas. Uma patrocinadora das coisas. Era mais ou menos uma mulher rica, que com as suas posses não ficava para si, não retinha o que tinha, mas servia a igreja de Cristo às pessoas, inclusive a Paulo. Aliás, eu acho isso fantástico. Quer ver se você é crente mesmo? Dá dinheiro para você e poder. Se você reter aquilo que está sobrando, é porque o seu coração está nas riquezas. Agora, se você dadivosamente quer cuidar dos outros, com aquilo que Deus está te dando a mais, abundantemente servir, tu é filho de Deus assim na essência, e tu está top 10 na lista de Jesus. Essa mulher foi indicada por Paulo para levar essa super carta para os romanos. Será que não tinha homem? Tinha. Ela devia estar indo para lá e ele falou assim, quem melhor poderia entregar essa carta do que Febe? E ele vai dizer, cuida bem dela, trata bem ela, recebe bem ela, porque essa mulher é preciosa para mim e para Deus. Uma outra coisa interessante é Priscila. Em todas as vezes que cita Priscila, inclusive em Atos 18, vai citar primeiro Priscila e depois Áquila. Não é comum citar a mulher primeiro e depois o homem. Não é comum. É comum citar o homem e depois a mulher. E alguns comentaristas dizem que é por causa da importância da família dela, mas o John Stott escreve o seguinte, quer seja por uma razão espiritual, talvez tenha se convertido antes do marido, e fosse mais ativa no serviço cristão do que ele, ou social, quer que ela ocupasse uma estatura na comunidade diferenciada, ou temperamental, seria uma pessoa de personalidade dominante. A verdade é que Paulo reconhece e não critica a liderança dessa mulher. Até hoje, há em Roma uma igreja da Santa Priscila, em Aventino. Há também um cemitério de Priscila. Agora esse cemitério é lugar da sepultura de uma antiga família romana conhecida como família Aquilânia. Eu olho para essa história dessa mulher e eu vejo o seguinte, essa é aquela típica mulher que poderia viver hoje. Sabe aquela mulher que, quando você vai mencionar o casal, você menciona primeiro a mulher porque ela é mais atuante. O marido tem um processo potássio dentro dele que vira uma bananice. Ele não toma postura. E quando você quer que a coisa aconteça, você chama a mulher. A Priscila se adequaria a esse conceito. Uma mulher relevante, proativa, que estava sempre, você pensou, ela já estava fazendo. Essa era a Priscila. As mulheres Maria, Trifena, Trifosa e Pérside são conhecidas por a que trabalhavam arduamente por nossa causa. E ele não vai usar essa expressão para nenhum outro. E aqui vale a gente perceber que quando nós estamos falando do corpo de Cristo, nós temos que valorizar as pessoas. E é inadmissível que no século
ainda no século 21, ainda existem homens cristãos que têm uma postura machista diante das nossas irmãs. Elas precisam ser respeitadas e valorizadas porque elas fazem o serviço do Senhor muito mais ativamente do que muitos de nós, homens. E eu acho fantástico, eu vibrei com essa lista, porque Paulo quer dizer o seguinte, eu acho que o pessoal está falando aí no século 21 que eu sou machista. Aí se não fossem as mulheres no meu ministério, eu estava perdido. Se não fosse Cris no meu ministério, eu estaria perdido. Se não fossem as irmãs no ministério, nessa igreja, eu estaria perdido. Gente que tem uma postura de serva. E olha que lidar comigo não é fácil. E aí eu olho para essas conversas e esses papos machistas e isso me entristece. Porque as mulheres precisam ser valorizadas, respeitadas, porque Deus instituiu elas também para serem servas na igreja de Cristo e para servirem poderosamente. A conclusão dessa unidade de Cristo, da igreja, apesar da diversidade, está em Gálatas 3:28. Não há judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Minha irmã, nessa noite, você está ainda olhando para a sua vida e achando que você não tem importância no reino, eu quero dizer para você que você tem um valor fundamental. Você pode ser uma dessas mulheres que Paulo fez questão de citar. E eu acho que você não entendeu, querido, querida, que nós estamos falando aqui do primeiro século, de um preconceito imenso com a figura da mulher, ainda na estrutura de Israel, nesse primeiro século, a mulher ainda era tratada como objeto de propriedade do homem. Então ele contava a mulher, o gado e as crianças, era o bem dele. E Paulo, assim como Jesus, vem valorizando as mulheres. Então, trago aqui uma palavra de advertência. Jamais, dentro da igreja de Cristo, pode ter algum tipo de desrespeito com a liderança das mulheres. Não está dizendo aqui pastora, não está dizendo presbítera, não está dando cargo, porque essa não é a questão é, essas mulheres, Deus chamou para estar trabalhando, louvado seja o nome do Senhor, com igreja que as mulheres servem e botam a coisa para funcionar. E aí, o Paulo continua valorizando as pessoas através de um fortalecimento do pastoreio mútuo, promovendo esse cuidado mútuo através da igreja que acontece na casa de Priscila e Áquila. Este casal, eles eram fabricantes de tenda, eles deixaram Roma e foram habitar em Corinto, depois foram habitar em Éfeso e voltam para Roma novamente. Essas idas e vindas, tá? Em todo lugar, eles abriram a sua casa para as pessoas se reunirem. Lembra que no primeiro século não havia templo de igrejas evangélicas, não havia igreja cristã. As igrejas se reuniam nas casas. Então eles abrem a casa deles para pessoas serem impactadas pelo Evangelho de Cristo, fortalecendo assim essa ideia de que nós precisamos cuidar uns dos outros, promovendo a unidade da igreja, mas também esse cuidado que a gente tem que ter uns com os outros de maneira muito especial. E ele cita Priscila e Áquila, e nós precisamos lembrar disso. Tem uma cena de Priscila e Áquila que você deve ressaltar também, é que este casal deu um apoio a Apolo. Atos 18, 24 a 26, Apolo, muito conhecedor, inteligentíssimo, mas ele se converte e precisa de alguém para discipulá-lo, para cuidar dele.
e eles chamam este homem para morar na casa deles, e discipula este homem, e cresce em instrução de fé cristã para ele. Desde o começo, esses dois tinham duas coisas bem abertas, o coração e a casa. E é por isso que eu creio plenamente que o Evangelho, como citei aqui em um tempo passado, o Evangelho é um lugar de gente com o coração aberto, com o bolso aberto e com a casa aberta. É gente que entende que nada é dele, tudo foi dado por Deus, para a mordomia sua. E quando a gente fala para a mordomia sua, a gente interpreta o jeito egoístico, né? O sujeito vive na maior mordomia. Mas a palavra mordomia quer dizer ser mordomo e servir os outros. Quem vive na maior mordomia no conceito cristão é o que serve os outros. O que eu tenho é para servir aqueles que precisam de mim. E este casal abre a sua casa e a sua porta para isso. E por último, não menos espiritual do que todas as outras coisas, Paulo incentiva no versículo 16, saudar uns aos outros com um beijo santo, todas as igrejas de Cristo enviam-lhes saudação. Talvez na sua Bíblia está escrito lá, ósculo santo. Essa tradução mostra que é beijo santo. E nós temos que entender que aquele povo do Oriente é um povo beijoqueiro. Você já conheceu um libanês, um árabe, né? Eles, quando são amigos seus, eles gostam de beijar. E beija a gente. O homem beija você. E aqueles geralmente são barbudos, assim que nem eu tô. Então aquela barba roçando em você. Nós, ocidentes, não estamos muito acostumados com esse toque, né? Mas é essa a característica deles. Mas o John Stott traz uma coisa interessante. Ele diz assim, a lógica é que a nossa saudação verbal tem que ser confirmada com um gesto visível e palpável. Se bem que a forma assumida por esse beijo pode se variar de acordo com a cultura. Para nós, que vivemos na América Latina, ele vai dizer, poderia ser dê um abraço bem forte por mim ao fulano. E sabe de uma coisa? Cristianismo é uma religião de proximidade. Cristianismo é uma religião de abraço, de afeto, de carinho. Por isso o culto deve ser um local onde a gente tenha liberdade de estar próximos dos outros, de abraçar uns aos outros e demonstrar a nossa afetividade em Cristo um pelo outro. Não existe coisa melhor quando você está em angústia, dor e sofrimento, que alguém que realmente te ama se aproxima de você e te abraça. Talvez ele não precisa dizer uma palavra sequer, mas o abraço, ele é um sermão completo. A prova disso é que uma das parábolas mais conhecidas da Bíblia, que é do filho pródigo, o filho vai, diz que não quer o contato com o pai, fala que quer ver o pai morto, pede a herança dele, vai e gasta dissolutamente. E quando ele volta, graciosamente, não há um discurso que o pai faz. A Bíblia diz que ele o abraça, o beija e coloca o anel dizendo, está reconciliado. Sabe que coisa fantástica que o Evangelho de Cristo nos ensina? Que tem gente ao nosso lado. E que se nós não valorizarmos essas pessoas, é porque nós não entendemos a mensagem do Evangelho de Cristo, que morreu não por números, morreu por gente. E quando a gente faz parte da Igreja de Cristo, da unidade do corpo de Cristo, se torna igreja, as pessoas se tornam amigos. E os amigos se tornam irmãos. E nós somos uma família. Por
Por isso, nessa hora, para terminar esse sermão, eu gostaria de fazer um tipo de oração diferente. Uma oração muito prática. Eu vou convidar todas as pessoas que participam das células da igreja. Todos. Que venham aqui à frente agora. Pode vir aqui, ó. Não precisa subir não, só vem aqui à frente. Todos que participam de célula da igreja. Sai do seu lugar e vem aqui para frente. Vem para cá. Todos. Pode ir ocupando aqui, ó. Pode ir ocupando mais para cá. O canto ali, ó. Talvez. Vai passando para cá. Já vem vindo abraçando, né? Já vem vindo abraçando. Vai passando para lá. Vamos chegando para lá, querido. Só para ocupar. O pessoal ocupar o espaço mais aqui, ó. Pode ir indo para lá, ó. Ocupar lá. Bem no cantinho lá. Isso, por favor. Vou deixar o pessoal aqui à frente. Mas não aguenta, né? Tem que ficar abraçando. Isso. Chega lá. Pode ir indo. Pode vindo. Pode vir. Sobe aqui o pessoal aqui, ó. Sobe. Pode subir aqui. Esse pessoal aqui pode subir aqui, ó. Chega lá. Tem gente lá. Todos que participam de célula. Por que eu pedi para esse pessoal de célula vir aqui à frente? Porque esse pessoal está entendendo claramente o que eu estou falando a respeito de ser abraçado. Pedi para você simplesmente expressar com a sua mão, alguma vez que você estava vivendo um momento de dificuldade, você foi a esse pequeno grupo, a essa célula e se sentiu abraçado pelo Senhor e pelas pessoas. Levanta a mão. Gente, eu não combinei com eles, não joguei 100 pila na mão deles. Isso é a mais pura verdade. O método não é método, não é o fato do local, não é nada disso, mas é o amor que nos une. E nessa hora, eu gostaria de fazer um desafio a você. Fazer um desafio aqui ao pessoal. Agora você vai sair do seu lugar, vai procurar alguém, eu sei que você vai ser tentado a procurar alguém que você conhece, mas só abrace alguém. Ô Antônio, o que você está fazendo aí? Você participa de célula, rapaz, vem aqui, meu querido. Não, você está com a gente lá. É você mesmo lá, Carlos, lá atrás. Antônio Carlos, você, meu irmão. É que não é que nem eu também, Jacques Kleiman. Vem aqui, meu irmão, você participou durante muito tempo, o célula do pastor Marco, cadê o Ereni e a Márcia? Estão aí? Cadê? Eu tenho que chamar. Tá. Bom, participa de célula. Não, mas é célula. Foi abraçado e abraçou. Muito bem, vai chegando aqui, queridos. Não quer dizer que quem não participa é menos santo, não é nada disso, queridos. Eu só estou querendo dizer para você que se você pode participar, participa. Você vai ver um tipo de igreja diferente. Não é a igreja só do domingo, é a igreja da semana, da realidade, do dia a dia. Tá? Então, vou desafiar você agora, que é daqui da célula, vai procurar alguém. Creio que o Espírito Santo vai direcionar alguém, no meio da plateia aqui. Você vai chegar para essa pessoa, vai perguntar o nome dela, pode ser o casal, abraçar um casal, sem problema. Abraça e ora. Posso orar por você? Algum pedido especial? E ora por essa pessoa. Tá? Pode ir saindo. Quem gostaria de receber um abraço, já fica em pé. Tá? Vamos lá, vamos abraçando, pessoal. Procura esse pessoal, sobe na galeria. E pode beijar também, não tem problema. Né? Abraça essa pessoa e ora com ela. Olha lá, vai saindo. Tem gente aí querendo um abraço, querendo que orem com ele. Gente que já é da igreja há 15 anos, 20 anos, só se o Espírito Santo falar, é esse. Eu quero o pessoal que não está envolvido na igreja, sai do seu lugar, dá um abraço lá. Você já é da igreja? Desgruda essa pessoa agora em nome de Jesus. Eu estou vendo visitantes que não estão recebendo abraço nosso.
Vai lá, dá um abraço nele. Lá atrás tem gente ali, ó. Lá em cima tem gente lá, ó. Vamos saindo. Vamos abraçar. Que bom, queridos. Que bom, que gostoso. Tendência nossa é procurar os que a gente conhece. Isso é natural. Ainda bem que Cristo procurou a gente quando a gente não era muito amiguinho dele. Quer dizer, ele conhecia a gente, nós não conhecíamos ele. O objetivo é que os desconhecidos se tornem conhecidos, e os conhecidos se tornem amigos, e os amigos se tornem irmãos. Esse é um movimento de crescimento espiritual. Quando ninguém se sente solitário mais no nosso meio. Desafio você a procurar. Tem ali as células, quem são os líderes, procura, conversa com eles. Quais são os dias para que você possa participar e ter esse tempo de comunhão. É por isso que a gente vai fazer a ceia. A ceia é a demonstração mais clara dessa comunhão, de uma expectativa que nos une em torno da volta de Jesus. E hoje, um dia muito legal, porque é a primeira vez que o pastor Alex vai estar aqui com a gente, celebrando a ceia conosco. Essa ideia de, que bom, bem-vindo à família, né? E essa ceia de hoje está aberta, querido. Hoje ela não tem restrição. Se você não é membro da igreja, se você não é batizado, se você é um visitante nosso, ninguém vai recusar o cálice e o pão para você. Bem-vindo à comunhão conosco. Que essa seja uma ceia convite. Você deseja ser membro dessa igreja, participar desse tempo com a gente. Deus está nos dando um tempo muito especial. E cada vez mais, cada pessoa que chega é uma alegria muito grande. Quer ver uma coisa gostosa? Quem está conhecendo a PIBPB? Levanta, fica em pé, por favor. Olha a quantidade de gente. Está dizendo, eu quero ser membro da igreja. Que bonito. Guarda bem, querido, seja bem-vindos, viu? Querido, dá aquele abraço gostoso quando você encontrar essa pessoa. Tem uma frase jovem que eu acho que simboliza um pouquinho desses abraços que nós demos aí, né? É tão bom receber abraços e dar abraços, que é o tamo junto, né? É tão bonito, né? A gente estar junto, se abraçar e sentir o abraço do pai através do abraço de um irmão. Quero chamar aqui em frente alguns jovens que vão nos ajudar, são os meus diáconos. Que bonito, né? A servir a ceia. Eu quero perguntar para você, como é que está o seu coração? Como que você chegou aqui nesse dia de domingo? Queria que você, nesse tempo, fizesse uma análise do seu coração, da sua vida. Eu trabalho muito com acampamentos, com jovens. Esse ano fizemos o Acanzeco, o Congresso e muitos outros. E a gente passa por jovens que estão passando por um momento de vida muito difícil. Eu quero ler um texto com vocês da Palavra de Deus. Lá em Lamentações 3:21. Lamentações, capítulo 3, verso 21, diz o seguinte: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Esse Acanzec Congresso, vários jovens deram depoimentos de abusos, de distúrbios, de vida difícil, mesmo com 12, 13, 14 anos, já sofrendo muito pela vida. Às vezes, alguns sem família, sem pai ou sem mãe, e muitos deles passando esses dias com a gente lá nos acampamentos, chorando, debruçados, e a gente vê então esse processo da graça e da soberania de Deus, vindo buscar pessoas perdidas que precisam de cura e de restauração. Quando eu pergunto para você como está o seu coração, eu pergunto no sentido, como que está a sua vida? Você já recebeu esse abraço do Pai? Você já foi abraçado por uma célula? Você tem vivido em comunidade? Você tem sido abençoado? Esse texto de Jeremias, ele fala sobre... Ele está vivendo um contexto difícil, porque o povo de Deus havia sido levado cativo.
E toda alegria estava escondida ou havia sido roubada por um povo que estava sendo oprimido por a nação Babilônia. Quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Quando a gente lê esse texto hoje, o que pode nos dar esperança é a resposta a Jesus Cristo. C.S. Lewis ele fala uma frase que eu gosto muito. Ele diz que a dor e o sofrimento são o megafone de Jesus na vida do cristão. A dor e o sofrimento são o megafone, ou é o megafone de Deus para a vida do cristão. Como que está a sua vida? A gente vai tomar ceia nesse momento. A gente vai beber o cálice, a gente vai repartir o pão. E é tão bom quando a gente consegue olhar para a nossa condição de cristão. E a gente olhar lá para frente, para Jesus Cristo. A única pessoa que vai estar no céu com marcas. Jesus é a única pessoa que vai estar no céu com marcas nas mãos. A nossa dor, nosso sofrimento vai passar. Mas Jesus ele venceu a morte, venceu a dor e venceu o sofrimento. Que nesse tempo da ceia você possa lembrar daquele que verteu seu sangue, que moeu a sua carne, por amor, a minha vida e a sua vida. Queria que você abaixasse sua cabeça, que você fechasse seus olhos. Eu queria que você tivesse um tempo de oração. Queria que você analisasse seu coração. Tem muita gente chegando na igreja. Jesus ele te recebe de braços abertos. Tem muita gente vivendo a história da igreja por muito tempo. E Jesus continua com você, de braços abertos, nos seus negócios, na sua vida familiar, nas suas crises. Jesus, ele é o bom pastor, que está em todo tempo, ao seu lado, passando com você pelo vale da sombra da morte, ou passando com você nos dias de festas, de alegria. Senhor Deus, é tão bom quando podemos, ó Pai, numa noite como essa, olhar para a vida do Teu Filho Jesus e saber, ó Deus, que nos dá a esperança de um dia encontrá-lo e poder contar a história da nossa vida, Deus. E tenho certeza, ó Pai, que também vamos ouvir da boca do Seu Filho as histórias, ó Pai, que Ele passou aqui na terra. Deus, obrigado porque isso é verdade, ó Deus, e acreditamos nessa verdade que se chama Jesus, que veio, ó Deus, ao mundo salvar o pecador, derramar o Seu sangue, moer a Sua carne. Obrigado porque através desse ato, ó Pai, somos libertos, somos salvos, temos a convicção, ó Pai, que um dia estaremos no céu. Obrigado, Deus, por essa igreja que se reúne, ó Pai. Obrigado por esse povo. Obrigado por essa comunidade. Deus, que possamos viver na centralidade, ó Pai, do Teu Filho. Que possamos, ó Deus, todos os dias ser Ele, ó Pai, ser o Teu Filho nos negócios, ser o Teu Filho, ó Deus, na vida familiar, ser o Teu Filho, ó Pai, nas decisões. Deus, que possamos ter mais dEle em nós. E cada vez mais, ó Pai, o nosso eu seja minimizado e morto na cruz do Calvário, Deus. Obrigado porque estamos juntos em família. Obrigado, ó Deus, porque somos abraçados por Ti nessa noite. Obrigado porque pessoas são importantes nesse processo. Queremos amar mais, queremos abençoar mais. Que essa igreja, ó Deus, tenha esse sinal, ó Pai, e seja um sinal para Blumenau, de uma igreja que ama, recebe e envia pessoas. Obrigado, ó Deus, porque temos plena convicção que Seu Filho está vivo em nosso meio. É em nome dEle que oramos. Amém. Amém. Queria que você ficasse em pé nesse momento. A gente vai estar passando o cálice, passando o pão. Você pode receber, é uma ceia aberta. Os nossos jovens vão estar entregando esse momento. Se você recebeu o pão e o cálice, você pode ir sentando. E esse tempo, que fosse um tempo de você, seu e Deus, que você estivesse também orando, que você possa estar colocando pessoas nas mãos de Deus e que seja também um tempo de reflexão pessoal. Ok, queridos.
a bênção de Deus. Muita gente participando desse tempo de ceia, os jovens passando todas as fileiras, e alguns não receberam pão, é isso? Faltou pão, né? A gente vai ter que compartilhar o pão. Se você recebeu o pãozinho aí, alguém ficou sem, compartilha, né? Teve um bom grupo que eu acho que só recebeu o cálice. Alguém do lado que não recebeu, compartilha do teu pão, para que a gente possa tomar a ceia juntos, né? Levanta a mão se você não recebeu pão. Isso. Muita gente não recebeu pão, né? A gente vai repartindo, né? Não tem problema. Isso aí, mão levantada, o pessoal está compartilhando o pão. É um grande exercício, né? Do estarmos juntos. Isso aí, a parte que você não colocou a mão ainda, você pode compartilhar. Meio difícil. Tem algumas pessoas ainda lá atrás que não receberam. Ok, na próxima ceia temos que ter mais pão, né? Tá chegando lá. 2 pessoas, 3 não receberam ainda. Se puder compartilhar o teu pão. Você já compartilhou em 3, 4 pedaços, né? 2 pessoas não receberam, é isso? Alguém puder chegar ali atrás. 2 pessoas não receberam. É a multiplicação dos pães, né? Isso. Tá chegando lá. Mais uma ali. O pão do pastor Jacques é infinito, né? Não acaba. 15 pessoas estão foi compartilhado o pão. Amém. Todos com pão? É isso. Vamos ficar em pé, queridos, para esse tempo. Que maravilha, né? Queria que você, nesse tempo, que você levasse o teu coração e os teus pensamentos para a pessoa de Jesus. Nós nos reunimos domingo após domingo, ou na semana nas células, sexta, sábado nos grupos, nas tribos de jovens, adolescentes, juniores, ministério infantil, para celebrar a vida daquele que deu tudo para todos. Daquele que olhou antes do fundamento do mundo a tua vida e falou assim: vale a pena. Vale a pena verter o sangue. Vale a pena passar por esse mundo. Vale a pena todo o sofrimento. E eu queria que nesse pensamento você pudesse, de uma forma simbólica, lembrar da dor e do sofrimento de Jesus por você. E você pudesse comer juntamente comigo do pão. Da mesma forma, o sangue dele foi vertido. Momento histórico, momento de dor, momento de reflexão, onde Jesus confirmou a decisão do Pai na cruz. Uma morte dolorosa, lenta, por mim e por você. Eu queria que nesse tempo você compartilhasse conosco do cálice. Queria que você desse a mão para a pessoa que está do seu lado. Eu queria terminar esse tempo orando mais uma vez. Ou abraçar, pode dar a mão para a pessoa do seu lado. Eu queria que a gente fizesse Muito bem, estamos encerrando esse culto, né? É tão bom celebrar Jesus. Você veio para cá sedento por Cristo. É tão bom ouvir a palavra dele, ser inspirados por ele. É tão bom a gente poder cantar. É tão bom a gente poder saber notícias da igreja. É tão bom ter esse tempo de ceia, né? É tão bom estar conectados, né? E se dar a mão, dar um abraço e estar conectado com pessoas, né? É ser abençoado e abençoar. Que essa semana seja uma semana de bênção na sua vida. Que você receba mais dele todos os dias. E que você possa dar mais dele também todos os dias. Amém? Baixa tua cabeça, fecha teus olhos.
Senhor Deus, obrigado porque o Senhor está presente aqui. Deus, podemos ver o Senhor estampado aqui na vida de vários irmãos. Deus, obrigado porque o Senhor fala aos nossos corações através da Tua palavra, através de pessoas. Obrigado porque hoje recebemos mais uma porção, ó Pai, de algo celestial, de algo que é eterno, que é a Tua palavra. Obrigado, ó Deus, porque um dia o Senhor inspirou, ó Pai, Paulo para escrever Romanos 16, ó Pai, para ser grato a pessoas, a olhar para a vida de pessoas, ó Deus, e celebrar o Teu Filho de Jesus através de pessoas. Pai de amor, obrigado porque o Senhor, ó Pai, tem abençoado essa comunidade chamada igreja. Obrigado, ó Deus, porque muitos passam por problemas, muitos passam por sofrimento, ó Deus. Mas em todas essas histórias que estão escritas aqui, todos os dias o Senhor está com todos, ó Pai, em todo o tempo. Obrigado, Deus, pela provisão, obrigado pelo sustento. Deus, que essa semana seja uma semana abençoada, uma semana, ó Pai, onde vamos estar com os nossos queridos em casa, ó Pai, seja no trabalho, seja na faculdade, que seja, ó Pai, realmente um tempo de celebrar a vida, ó Pai, porque o Senhor está em nosso meio. Pai, leve todos em paz, ó Pai, que seja um tempo especial também nos seus lares. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor está vivo, ó Deus. Podemos cantar e celebrar o Teu nome todos os dias. É em nome de Jesus que oramos. Amém.